Boa noite, irmãos. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver, possam nos fortalecer. E nós pedimos ajuda aos nossos benfeitores espirituais para mais uma reflexão do Evangelho do Senhor. Nós, do Grupo Espírita Solidariedade, nós sentimos a falta do nosso contato, em virtude da situação. Estamos separados fisicamente, mas estamos unidos pelo pensamento, pelo nosso objetivo, pelo nosso aprendizado que a gente tem feito constantemente todas as semanas. E agora, por esse meio virtual, nós nos unimos para refletir os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Nessa situação em que estamos atravessando, aonde estamos preocupados com tudo o que está ocorrendo no momento atual. E muitas das vezes, muitas das pessoas nesse momento, eles não pensam no valor da vida e assustado com a situação, e muitos não pensam nos ensinamentos de Jesus, porque Jesus está no comando de todas as situações. Jesus, quando veio à Terra trazer a Boa Nova, ele veio falando da realeza espiritual. Jesus não veio tratar das coisas materiais. Ele viveu, ele exemplificou e mostrou o caminho que nós temos que percorrer para atingirmos a felicidade através da nossa conquista moral, da nossa conquista espiritual, valores esses que nós estamos lutando para melhorarmos no nosso dia a dia. E quando nós vemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos lá, bem-aventurados os aflitos. E nós sabemos que nas bem-aventuranças, o que Jesus nos ensinou é a conduta que nós temos que superar, é a conduta que nós temos que vencer, e nós vamos ter a recompensa não aqui na Terra, mas nós vamos ter a recompensa na espiritualidade. Então a gente vê nas bem-aventuranças, que são esse capítulo magnífico dos ensinamentos de Jesus, aonde começa dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sedentos pela justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 5, 6 e 10. E vai seguindo esses ensinamentos das bem-aventuranças. E neste capítulo, nós vamos analisar justiça das aflições. O que é essa justiça das aflições? Porque nós sofremos, e muitas das vezes nós não entendemos o porquê desse sofrimento. Então a gente vê as desigualdades aqui na Terra, onde para uns tudo dá certo, para outros não. Uns têm todo o conforto material, outros não têm. E quando a gente começa a ver essa desigualdade, muitas das vezes a gente fica por entender por que
uns têm muito, outros não têm nada. Por que que existe essa desigualdade no planeta Terra? A gente vê que no Brasil, as pessoas que vivem aqui no Sudeste, na região Sul, têm uma condição melhor, enquanto os nossos irmãos que vivem na região Norte, Nordeste, aquelas regiões em periferia, aonde o sofrimento é maior, aonde a dificuldade é maior, e agora nesse momento dessa situação, através dessa doença, que está ocorrendo, a gente vê aquelas pessoas que têm aquele conforto material, ele busca o recurso, né? Ele tem condições de procurar ir para bons hospitais, e aquelas pessoas que são mais em situação vulnerável têm uma dificuldade maior. Mas nós começamos a analisar e entender que toda essa situação está atingindo a todos os níveis de pessoas. As pessoas que têm o poder aquisitivo, que têm o poder material, bem como aqueles que não têm, cabendo aos nossos dirigentes, aos nossos governadores, a esses missionários da saúde, a atender a todas as pessoas. E por que que isso acontece? Quando Jesus nos ensina a justiça das aflições, hoje estamos todos nós aflitos e está havendo sofrimento. Esse sofrimento é justo? Por que nós estamos passando? Por que nós estamos atravessando? Muitas das pessoas começam a fazer esse questionamento. Outros acham que Deus nos abandonou. Por que que tudo isso está acontecendo? Deus é justo. Deus é soberano, tem todo o poder, tem toda a justiça, e Ele dá a cada um de nós de conformidade com os nossos merecimentos, de conformidade com o que nós fazemos. Porque o sofrer existe duas causas, né? Ou a gente fez com que a nossa vida nos trouxesse sofrimento através das nossas ações, através das nossas atitudes, através dos nossos atos, nesta vida atual, porque a gente vê pessoas procurando a melhorar, pessoas procurando a crescer, pessoas procurando a entender, ajudar ao próximo, e nós vemos também pessoas que não se preocupam com o outro, não se preocupam com o semelhante. Tem pessoas que valorizam a maldade, procuram fazer o mal sem pensar, sem analisar. Isso no momento atual. Nós, como nos ensina Jesus, nós não temos que julgar. Porque quando Jesus foi questionado por aquela multidão que queria que Jesus condenasse, ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então nós devemos entender, porque na nossa situação nós não estamos na condição de acusar a quem quer que seja. E outro sofrimento que nós estamos tendo nas aflições, nós adquirimos em outras vidas. Para nós que militamos na doutrina espírita, nós aceitamos e entendemos que esse sofrimento, muito deles, nós trazemos de outras existências, pelos males, pelas nossas má-vidas, pelas nossas condições do passado. E hoje nós estamos aqui, no momento atual, procurando a melhorar, procurando a progredir, para que a gente venha a ter uma situação melhor. E chegou esse sofrimento. As pessoas que estão passando por essa situação, toda a humanidade, que não está no Brasil, mas está sendo no mundo todo, é um despertar, aonde a justiça de Deus está se fazendo presente para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam melhorar. A gente vê que hoje, dentro dessa situação, as pessoas estão reclusas nos seus lares, onde a gente começa a refletir o porquê. Por que que acontece? O que nos espera o dia de amanhã?
E Jesus nos ensina que nós temos que ter fé, confiança. Nós não podemos nos preocupar com o dia de amanhã. Como também nos afirma Emmanuel, nós temos que viver o dia de hoje, valorizar o momento atual, valorizar esse minuto que nós estamos vivendo, procurando desta forma a pensar, a refletir, a fazer melhor, a desejar o melhor pelo nosso semelhante, a valorizar a vida, e assim nós vamos caminhando, assim nós vamos procurando acertar no nosso dia a dia. E as causas, então, que a gente vê dessas aflições, né? As causas são estas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar, porque o ontem já foi. O que nós fizemos é passado, mas nós temos condições de refletir hoje, melhorar hoje e melhorar o nosso futuro. E nós vamos melhorar de que forma? Procurando fazer bem, procurando servir, procurando amar, procurando a respeitar o nosso semelhante. E assim nós vamos adquirindo valores, porque hoje o que importa são os nossos valores morais. E nós estamos em busca desta mudança. Aí as pessoas falam, mas é muito difícil. Difícil não, mas não é impossível. O amar é incondicional. Nós temos que procurar pôr esse amor em prática em favor das pessoas, porque quando nós começamos a entender que quando a gente dá, a gente recebe, então, se a gente ajuda, a gente vai ser ajudado neste momento onde todas as pessoas, porque por estarmos em nossos lares, por estarmos nessa situação de quarentena, a gente está tendo muito tempo para pensar, muito tempo para analisar, estamos aprendendo a respeitar o outro, porque o que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. E cada um vai vivendo dentro do seu entendimento. Só que chegou num momento tal, nós aqui na Terra, a humanidade estava num momento de conflitos tão grande que veio essa situação. E temos fé em Jesus, porque quando Jesus falou, crede em Deus, crede também em mim, nós temos absoluta certeza que Jesus está no comando de toda essa situação. Jesus não ia desejar que viesse sofrimento na terra, sofrer por sofrer. Existe uma causa que nós não entendemos, que nós não compreendemos, não sabemos o porquê desse sofrimento. Mas se ele veio, se nós estamos enfrentando essa situação é justa, comandada e determinada pelo Pai. E com toda certeza, Jesus está no comando. Nós já vimos no passado, através das orientações da história, outras situações que ocorreram e agora está ocorrendo. Só que ficamos assustados por tantas pessoas tendo sua vida finalizada aqui na Terra, voltando para a espiritualidade, muitas das vezes numa situação difícil, nessa situação coletiva, mas quando aqueles que estão voltando, eles estão retornando à espiritualidade. Por isso que Jesus fala, viver bem. Foi para isso que ele veio nos ensinando, porque este é o fato da vida. Todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos voltar para a espiritualidade. E por isso nós precisamos nos preparar, estar preparado para o dia de amanhã. Para quando nós voltarmos para a casa do Pai, aí nós vamos receber aquilo que nós fizemos. Por isso que Jesus nos ensina a fazer o bem. E o importante é amar. Amar incondicional. O amor vence a multidão dos pecados, como nos ensinou Pedro na sua orientação. E assim nós devemos agir, assim nós devemos proceder, confiando sempre em Deus, nosso Pai, nosso Criador, confiando em Jesus, nosso Mestre e Senhor, porque não foi por acaso que Ele afirmou que veio nos ensinar o caminho, que ninguém irá ao Pai
senão através dos ensinamentos dele. E é confiando nele, confiando na espiritualidade que está trabalhando, está nos amparando, que nós vamos desta forma melhorando, caminhando e seguindo os nossos ensinamentos, seguindo o nosso caminho. Que a gente tenha fé, confiança e que nós possamos seguir em paz, hoje e sempre. Que assim seja e que todos fiquem em paz, que esses benfeitores possam nos envolver, possam nos fortalecer em nossa caminhada, que assim seja, graças a Deus.